No coração do deserto do Brasil Central, em uma região árida e praticamente inabitada, existe um lugar que há décadas alimenta a imaginação e o medo de milhões. Oficialmente, é conhecido apenas como Campo Avançado Serra Azul, mas para a população, ganhou outro nome, Área 51 Brasileira. Um ponto no mapa tão vigiado que até o silêncio parece ameaçador. Cercado por cercas, torres de vigilância, câmeras e placas que alertam sobre o uso de força letal, é um território onde cada passo não autorizado pode custar a vida. Mas o que realmente assombra não são os soldados, nem os portões, e sim os sussurros, os rumores sobre o que se esconde ali dentro, guardado longe dos olhos da população. À noite, a paisagem vira um oceano de sombras. O vento uiva pelo sertão vazio, como se a própria terra carregasse lembranças que jamais deveriam ser reveladas. Moradores de cidades próximas, como Formosa e Planaltina, dizem que, em algumas noites sem lua, surgem clarões no céu, luzes que se movem em padrões impossíveis, que somem e reaparecem como se zombassem das leis da física. Pilotos civis juram que não são aeronaves conhecidas. O governo insiste que tudo se trata apenas de testes aéreos sigilosos, aviões experimentais afastados do público. Mas quem já testemunhou essas luzes de perto sabe que há algo de errado. A sensação é de um frio cortante percorrendo a espinha, uma certeza de que aquilo não pertence a este mundo. Durante décadas, curiosos tentaram se aproximar. Jornalistas, caçadores de mistérios e até aventureiros dirigiram por estradas de terra e subiram morros, tentando enxergar além do horizonte proibido. A maioria vê apenas cercas e patrulhas. Mas alguns poucos voltam com relatos que mais parecem pesadelos. Histórias de figuras movendo-se na escuridão, sem fardas, sem rostos, apenas olhos que brilham fracamente no vento seco. Um zumbido baixo que vibra no chão, como um coração batendo sob a terra. E sempre aquela sensação sufocante de estar sendo observado, não por homens, mas por algo muito mais antigo, muito mais estranho. Um desses homens foi chamado de Daniel Almeida, embora certamente não seja seu nome verdadeiro. Ele jurava ter cruzado a linha de segurança e avançado alguns quilômetros antes de ser detectado. Disse que, antes de os refletores o alcançarem, tropeçou em uma estrutura meio enterrada na areia, algo ausente de qualquer mapa. Descreveu aquilo como um túnel, com paredes metálicas lisas, brilhando com um tom azulado estranho. O ar lá dentro era gelado, metálico, com um gosto químico. Daniel relatou ter ouvido vozes, não humanas, sussurrando palavras incompreensíveis. Fugiu apavorado antes de descobrir mais. Até hoje, garante que o que existe debaixo daquele lugar não é deste planeta. As autoridades, como sempre, zombam dessas histórias. Repetem que a base é apenas um campo de testes militares. Mas, se fosse verdade, por que tamanho segredo? Por que tanto silêncio? Por que funcionários que trabalharam ali desaparecem da vida pública, proibidos até de se despedirem da família? Alguns ex-funcionários deixaram escapar fragmentos do que viram, nunca o suficiente para revelar tudo, mas o bastante para gelar o sangue. Um deles contou que transportava contêineres do tamanho de caixões. Nunca pôde abrir nenhum, mas ouviu arranhões vindos de dentro. Outro relatou salas com tanques cheios de líquido, onde figuras pálidas flutuavam imóveis, os olhos cerrados. Até que, às vezes, se mexiam. Existem relatos ainda mais sombrios, raramente conhecidos fora das comunidades locais. Famílias que perderam pais, irmãos ou filhos recrutados para trabalhar no campo avançado e que nunca mais voltaram. Nenhum telefonema. Nenhuma carta. Nenhuma explicação. Apenas silêncio. Algumas famílias receberam comunicados frios, dizendo que seus entes haviam aceitado cargos de segurança nacional e, para o bem do país, jamais poderiam entrar em contato novamente. Mas como suportar cadeiras vazias em aniversários? Como viver com mesas silenciosas onde antes havia risadas? Quantas vidas foram engolidas pelo deserto em nome do segredo? Ninguém lá fora jamais saberá. E a ausência não se limita a trabalhadores. Existem histórias de pessoas comuns que simplesmente desapareceram ao tentar se aproximar demais. Viajantes que acamparam perto demais da cerca, curiosos que entraram por brechas nas estradas de terra, até pilotos particulares que ignoraram o espaço aéreo restrito. Alguns tiveram seus veículos encontrados abandonados, motores ligados, portas abertas, sem qualquer sinal dos ocupantes. É como se o deserto tivesse engolido gente e máquinas, deixando apenas rastros apagados de uma presença que nunca mais voltaria. Há ainda rumores de experimentos não apenas com máquinas, mas também com pessoas. Sussurros de prisioneiros levados para os níveis mais profundos, amarrados a mesas de metal, injetados com substâncias que nenhum médico poderia identificar. Gritos ecoando até que se extinguem, substituídos por um silêncio pesado.
Falam de corpos fundidos a máquinas, de formas híbridas, nem humanas, nem robóticas, mas algo no meio. Alguns chamam de humanoides. Uns dizem que eram voluntários. Outros garantem que foram sequestrados. Mas, seja qual for a verdade, não é uma verdade que o governo queira que o povo descubra. Há um cemitério sem nome nos arredores, apenas cruzes com números. Poucos têm coragem de perguntar. Uns acreditam que ali jazem funcionários que nunca saíram vivos. Outros acham que as covas estão vazias, mera distração, enquanto os corpos reais são mantidos dentro da base, conservados em câmaras frias para serem estudados. Talvez, até mesmo, para serem usados. Os moradores próximos contam ainda que, em certas madrugadas, veículos militares circulam sem faróis, avançando pelo deserto como predadores silenciosos. Cães latem, bois se agitam, e de repente tudo mergulha em um silêncio absoluto. Detectores de radiação disparam sem explicação, para em seguida voltarem a zero, como se a Terra estivesse respirando algo tóxico por instantes. Nem mesmo o céu é livre, nenhum avião, comercial ou particular, pode sobrevoar a área. O espaço aéreo é tão restrito quanto o de Brasília. Quem ousa se aproximar é interceptado imediatamente. Pilotos relatam vozes metálicas e distorcidas invadindo o rádio, além de instrumentos desligando sozinhos, como se o próprio ar repelisse a invasão. É como se o lugar fosse uma ilha cercada por muros invisíveis. Dizem que até embarcações desapareceram ao tentar chegar perto de áreas alagadas próximas ao rio Paraná, que cruza a região. Pescadores juram que barcos foram encontrados à deriva, motores ligados, mas sem ninguém a bordo. Nenhum corpo, nenhuma explicação. É como se o mesmo fenômeno que controla os céus também se estendesse pelas águas, criando um perímetro de sombras em que nada deveria entrar. Mas o mais perturbador não é a vigilância. É saber que existe uma elite que tem acesso ao que todos nós somos proibidos de ver. Políticos, empresários, figuras de poder desembarcam em pistas secretas, descem de jatos particulares escoltados por seguranças e somem dentro da escuridão da base. Eles sabem. Eles viram. Enquanto o povo se contenta com rumores, eles conhecem as respostas. Talvez seja esse o maior segredo, não o que está escondido, mas quem pode vê-lo. Pesquisadores independentes tentaram mapear os túneis subterrâneos. Um deles jurava ter descoberto estruturas colossais, maiores do que qualquer instalação humana precisaria, se estendendo por quilômetros. Teve a carreira destruída quando divulgou os dados. Pouco tempo depois, desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado à beira de uma estrada de terra, com a chave na ignição e as portas abertas. Nunca mais foi visto. Há ainda moradores que dizem sofrer pesadelos recorrentes. Sonham com figuras de olhos ocos e membros alongados, paradas ao pé da cama, sumindo quando despertam. Outros dizem ouvir vozes que chamam seus nomes na madrugada, vozes que não pertencem a nenhum vizinho. É como se algo escapasse das entranhas da terra e se infiltrasse na mente de quem ousa viver perto demais. E assim, o deserto continua guardando seus segredos. Os soldados seguem calados. O céu ainda pisca com luzes que ninguém consegue explicar. Talvez a base seja apenas um laboratório, testando aeronaves que um dia voarão além das estrelas. Ou talvez seja algo muito pior. Um cofre. Um túmulo. Uma prisão. Para algo que jamais deveria ser solto. Mas e se um dia as portas falharem? E se os sussurros debaixo da terra ecoarem alto demais, até preencherem todo o sertão com vozes em uníssono? E se as luzes no céu não forem máquinas, mas sinais? Nesse dia, será que vão nos contar a verdade? Ou o silêncio continuará? Até ser tarde demais? Agora a pergunta é sua: você acredita que a Área 51 brasileira esconde o futuro da humanidade? Ou o seu fim?